Olá! Neste vídeo eu vou te mostrar como fazer a cabeça do boneco Pipo. Os moldes e a forma de transferência deles estão no link que está na descrição deste vídeo. Nós vamos iniciar a cabeça pela parte interna de feltro. Veja que as marcações feitas nas peças coincidem certinho. Essa marcação na parte da frente da cabeça deve coincidir com esta marcação na parte de trás. E da mesma forma, esta marca aqui embaixo deve coincidir com este corte desse jeito. Use uma linha de costura convencional na cor do feltro que você está usando. E vamos fazer a costura usando o ponto caseado. Se você não sabe como fazer o ponto caseado, vá até o link que eu também deixei na descrição deste vídeo. Lá eu disponibilizei um passo a passo para iniciantes. Você também poderá fazer a costura das peças à máquina. Neste caso, depois de riscar os moldes, corte com uma margem de 3 mm para dar espaço para a costura. Aqui neste tutorial, eu vou te ensinar a fazer a costura à mão e comece fechando esta abertura aqui. Dobre o feltro e faça uma costura usando o ponto caseado. Ou seja, passe a agulha de um lado para o outro dessa forma. Passe novamente a agulha no mesmo lugar e quando formar esta argola de linha, passe a agulha por dentro dela. Agora dê um espaço de mais ou menos 2 mm e passe a agulha novamente. E quando formar esta argola, passe a agulha por dentro. E agora é só repetir este processo até chegar ao final da abertura. Faça o arremate da linha, mas não a corte. Vamos aproveitar para costurar a parte de trás da cabeça. Junte uma das peças pela marcação inferior desse jeito. E continue fazendo ponto caseado para juntar estas partes, até chegar na marcação superior. Ao chegar na marcação superior, faça o arremate e não corte a linha. Vamos aproveitar para juntar a outra parte da cabeça, sempre unindo as peças pelas marcações. Agora faça os pontos caseados até chegar na marcação inferior. Assim que chegar a esta marcação, faça o arremate e ainda não corte a linha. Vamos fechar esta parte do queixo e do pescoço, dessa forma. Agora sim, faça o arremate e corte a linha. Para finalizar a costura da cabeça, feche esta parte de trás, mas não leve a costura para toda a área do pescoço. Faça os pontos somente até aqui, deixando a parte de trás do pescoço aberta. Ao finalizar a costura, faça o arremate e desvire a peça com cuidado. Aqui neste canal eu compartilho minha jornada criativa, sempre com um passo a passo detalhado para você fazer também. E se este é o primeiro vídeo que você está assistindo, veja os outros tutoriais que eu já publiquei e aproveite para se inscrever e saber em primeira mão dos próximos que eu vou publicar. Pronto, esta peça ficou um pouco desajeitada, parecendo um extraterrestre, mas eu garanto que o resultado ficará lindo. Então, vamos começar a dar forma, enchendo-a com fibra siliconada. Para que a cabeça fique padronizada, vamos pesar a quantidade de fibra que vamos usar. Pese aproximadamente 8 gramas de fibra e reserve.
Agora, com a ajuda de uma pinça ou uma haste, vá colocando o enchimento aos poucos, preenchendo todas essas áreas arredondadas. Olha como a testa está cheinha e perdeu aquela cara de desajeitada. Faça o mesmo com as bochechas. Olhe a diferença de uma bochecha cheinha de uma bochecha murcha. Por isso, coloque sempre uma medida parecida de enchimento nos dois lados. E conforme você vai enchendo a cabecinha, pode acontecer de ficar essa depressão no queixo. Embora o queixo rachado seja um charme, aqui eu quero que ele fique mais arredondado. Por isso, coloque mais um pouco de fibra nessa região. Pronto, agora a cabeça está cheia o suficiente. Vejam que depois de encher a cabeça, o feltro dá uma acomodada entre os pontos e fica com esta característica, mais plana. Dessa forma, quando você encapar esta cabeça, a área da costura não ficará nítida por baixo da malha. Quando fazemos a costura à máquina, fica uma margem de tecido a mais, causando uma saliência, que às vezes pode ser vista por debaixo da malha. Por isso eu prefiro fazer a costura à mão, mas se você quiser fazer à máquina, não há problema algum. Dito isso, vamos continuar a montar a cabecinha. Agora que ela está cheia, chegou o momento de terminar de modelá-la com algumas costuras. Use a linha de nylon número 60, pois ela é firme e não vai arrebentar quando precisarmos puxar. Além disso, pegue um comprimento razoável de linha para poder modelar a cabeça sem precisar ficar trocando. Comece fechando esta abertura do pescoço. Costure bem rente à cabeça, com pontos simples. Depois, puxe bem a linha e dê algumas voltas com ela em torno do pescoço. Faça o arremate, mas não corte a linha. Agora vamos evidenciar ainda mais as bochechas. Com a caneta fantasma, faça uma linha aqui no centro dessa depressão que se formou na cabeça. Comece a linha a meio centímetro para trás dessa costura, assim. Agora trace a linha bem no meio dessa depressão e termine a meio centímetro além da linha da costura. Agora veja onde fica o meio do rosto e marque um ponto a meio centímetro para baixo da linha que você acabou de fazer e outro ponto a meio centímetro para cima dessa mesma linha. E é só unir os pontos para formar um losango, desse jeito. Então, passe a agulha para um dos cantos do losango e antes de prosseguir, veja o que acontece quando eu puxo a linha. Olhe o pescoço se mexendo. Então, para isso não acontecer, faça um arremate.
Agora sim, mesmo eu puxando a linha, o pescoço não se mexe. Prossiga passando a linha de um lado para o outro para fazermos pontos invisíveis, desse jeito, até o final do losango. Ao chegar no outro lado, terá formado essa teia de linha de um lado para o outro. Então, é só puxar bem firme para fechar os pontos. Pronto, agora é só fazer o arremate e retornar com a agulha para a nuca do boneco. Faça o arremate novamente para a linha não repuxar onde não deve. E agora vamos fazer os olhos. Marque uma pequena linha com a caneta fantasma nos lugares que ficarão os olhos. Eu gosto de fazer a meio centímetro do meio do rosto, bem em cima da costura que acabei de fazer, assim. E aproveite para marcar uma pequena linha para o nariz, a uns meio centímetro para baixo da linha da costura, dessa forma. Então, passe com a agulha para o início de uma das marcações dos olhos e volte para a nuca pelo final desta mesma marcação. Agora puxe a linha. Veja que quando eu puxo a linha, a área dos olhos dá uma afundada e as bochechas ficam ainda mais evidentes. Mas se eu soltar a linha, a cabeça volta ao lugar. Por isso, antes de fazer o arremate, puxe bem a linha, segure-a com a outra mão e passe a agulha por dentro do feltro, dessa forma. E agora sim faço o arremate, mas sempre segurando a linha puxada com uma das mãos. Pronto, faça a mesma coisa com o outro olho. Ao finalizar as depressões dos olhos, faça o arremate e agora sim pode cortar a linha. Chegou o momento de fazer o nariz. Use uma linha de bordar mais grossa, como a linha Rubi, ou uma linha de crochê mais fina, como a linha Clea. Passe a agulha da nuca para frente, saindo com ela no início da marcação do nariz. Agora faça um ponto reto, entrando com a agulha no final dessa marcação e saindo com ela no início, onde ela já estava. Faça mais um ponto reto no mesmo lugar e agora é só enrolar a linha em torno desse ponto, quantas vezes forem necessárias para que o nariz tenha o tamanho que você desejar. Assim que o nariz estiver do seu agrado, finalize voltando com a agulha para a nuca. Corte a linha. Agora sim podemos encapar a cabeça com a malha no tom de pele de sua preferência. Você deve ter feito a capa do rosto e 2 orelhas, mas deixe as orelhas reservadas, pois vamos usar somente depois de colocar o cabelo, num próximo vídeo. Esta parte da costura deve ficar para trás da cabeça e esta parte lisa para frente. Dê uma dobrada na abertura do topo da cabeça e se você tiver uma pinça hemostática, entre com ela pela abertura do pescoço, pince o pescoço da cabeça e puxe-a para dentro da capa de malha. Vá encapando a cabeça, verificando se a costura da malha está coincidindo com a costura da cabeça. Depois disso, faça a costura dessa parte do pescoço, mas tome cuidado para a capa não ficar enrugada.
Puxe-a bem para trás e entre com a agulha e o fio de nylon na parte de trás. Enrole de 2 a 3 vezes em torno do pescoço, sempre bem rente à cabeça. Puxe a linha e faça o arremate. O próximo passo é fazer os olhos, mas antes disso, ajeite a malha. Está vendo que o nariz está branquinho? Pois eu o enxergo por transparência. Pois então, eu preciso ajeitar a malha para que não fique tão repuxada. Agora sim posso fazer os olhos. Coloque alfinetes no lugar onde você criou as depressões. Aqui eu vou dar preferência para usar alfinetes de cores iguais para ter mais noção do resultado final. E você tem a opção de usar miçangas ou bordar os olhos. Se você for fazer os olhos com miçangas, entre com a agulha pela nuca e saia exatamente no lugar de um dos alfinetes. Remova um pouco do alfinete para enxergar melhor e atravesse a agulha. Agora, coloque a miçanga e volte com a agulha para a nuca. E aqui vai uma dica. Eu particularmente acho que o olho fica um pouco esbugalhado, pois a miçanga fica saliente. Então, puxe bem a linha para que a miçanga fique escondidinha e assim eu acho que o olhinho fica mais delicado. E para conseguir puxar a linha sem arrebentar, use sempre a linha de nylon. Faça o arremate segurando a linha para mantê-la puxada. E faça a mesma coisa no outro olho. Se você optar por fazer o olho bordado, escolha uma linha de bordar no tom dos olhos que você deseja e entre com a agulha da nuca para a região dos olhos, do mesmo jeito que você faria com as miçangas. Agora faça um nó francês. Dê 2 a 3 voltas de linha em torno da agulha, assim. Então, retorne a agulha para a nuca, mas sem atravessar totalmente. Antes de puxá-la, posicione o nó onde você quer que fique o olhinho. E aí sim puxe a linha. Agora é só fazer a mesma coisa no outro olho e arrematar. Finalize a cabecinha fechando esta abertura no seu topo. Passe a agulha de um lado para o outro fazendo uma costura de ponto simples. E faça a costura bem rente à cabeça. Finalizada a costura, faça o arremate e corte a linha. Agora é só cortar o excesso de tecido aqui em cima, mas faça com cuidado para não cortar a linha e desfiar. E para dar mais charme ao boneco, faça a pintura das bochechas.
Para isso, eu vou utilizar um blush avermelhado e pincel de maquiagem. Se você quiser um padrão discreto como este, use um pincel fino e passe o blush com este movimento. Mas você pode fazer uma bochecha mais corada. Neste caso, use um pincel mais redondo, aplique o blush, remova os excessos e passe em movimentos circulares, assim. E se quiser incrementar ainda mais, passe um pouco de blush sobre o nariz do boneco, como se estivesse interligando uma bochecha na outra. Agora, use uma caneta Micron na cor marrom para fazer pequenas sardas, desse jeito. Não use caneta esferográfica ou marcador permanente, pois elas mancham o tecido se molhar. A caneta usada para fazer as sardas é esta aqui, a Micron 005. Olha como também ficou uma graça. E eu particularmente gosto de bonecos sem boca para dar liberdade à criança e imaginar o humor do seu amiguinho. Mas, se você quiser fazer uma boquinha no boneco Pipo, vou te mostrar como. Com a caneta fantasma, marque 2 pontinhos referentes aos cantinhos da boca. Meça pelo canto do nariz, a mais ou menos 75 milímetros para baixo dele, desse jeito. Agora use uma agulha longa de bonecaria com linha de nylon na cor mais próxima do tom de pele. Entre com a agulha pelo topo da cabeça e saia em um dos pontos da boca. Agora volte com a agulha no topo da cabeça, um pouquinho deslocado de onde a agulha saiu. Veja que quando eu puxo a linha, se forma uma pequena covinha. Faça a mesma coisa no outro lado. Com as duas covinhas já formadas, parece que o Pipo está sorrindo. Para finalizar, volte com a agulha numa das covinhas e ligue-a na outra, assim. Agora é só puxar a linha de leve e arrematar. Para finalizar, aplique um pouquinho de blush na linha da boca. E para apagar as marcas da caneta fantasma, passe o secador de cabelo. Pronto, agora você tem várias opções de personalização da cabecinha. E para diferenciá-lo ainda mais, você tem a opção de fazer o cabelo do Pipo com pelúcia ou aproveitar a base da cabeça do Pipo para fazer a boneca Lila. E neste caso, o cabelo é crochetado. E para prosseguir na confecção do Pipo ou da Lila, vá para a playlist Boneco Pipo ou Boneca Lila e assista a aula que você quiser. Eu espero que você tenha gostado deste tutorial e deixe o seu like ou comentário para eu saber se você gosta deste tipo de conteúdo para eu fazer mais. Também não se esqueça de se inscrever para receber as notificações de nossos novos vídeos. Obrigada por ficar comigo até aqui e até o nosso próximo encontro.